Taurinos, eu tô meio descabelada hoje, a luz tá aqui, hoje a luz não tá aqui. Então, assim, a imagem não tá das melhores, tá? Então, assim, mas o que importa é a mensagem. Eu vou fazer leitura para os solteiros, tá? Ok. E na sequência aí, acredito que a partir do dia primeiro eu volto daí com um vídeo por dia, né? Como era antes lá, a tiragem diária, porque agora a gente já tá no final do mês para gravar 2 dias só, né? Então, tá? Dando este recado, já saiu aí vídeo do mês, já saiu um vídeo de amor, agora eu vou fazer de amor para os solteiros. É, Estou com a agenda aberta para atendimento, o link está aqui abaixo. Vou manter a promoção das tiragens por eu ter sumido, desaparecido em maio. E é isso. Deixa o seu like como energia de troca. Você que não é inscrito, se a sua energia ressoar com a minha, se inscreva no canal para a egrégora continuar a crescer. E lembrando que isso aqui é uma leitura geral, tá? Então, assim, a leitura não é particular. Se é uma leitura particular, você marca a leitura particular, tá? Ok? Meu povo! E vamos lá. Energia aqui de touros, taurinos. Peço que toda egrégora espiritual, tanto minha, meus anjos guias, mentores, meu eu superior, assim como de todos os envolvidos de quem é essa leitura, que chegue nas pessoas certas que precisam desta mensagem por energia de touro. 7 de ouros com valete de ouros. Touro, você está manifestando oportunidades. Me dá mais uma aqui. E 4 de espadas invertido. A vida te convida a se mover, a sair do lugar, a você criar as suas próprias oportunidades ou você se colocar para ser visto, vista, tá? Você talvez ficou muito tempo ali nos seus processos de cura, né? Já está um bom tempo aí, talvez uns 7 meses para alguns, pode ser mais, pode ser 7 anos. Enfim, tem coisas, aspectos que você começou a trabalhar e que foram muito profundos. Algo já foi adiado muito tempo, mas finalmente você está acordando para a vida, né? Para sair ali da sofrência. Então, assim, a vida está te pedindo movimento e eu vejo vocês sendo empurrados para esse movimento. Estou falando com taurinos que estão sentindo ou já estão. Ou você já está no movimento, ou você está sentindo a mudança, tá? Essa energia, obviamente, estamos sobre energia geminiana agora, né? Que está trazendo esse aspecto muito forte de mudança. Aqui tem essas duas questões, tá? Ou a vida está te pedindo que você se coloque para ser visto, senão a oportunidade não vai chegar até você, ou você, de fato, criar suas oportunidades, né? A oportunidade está aí, mas você precisa estar meio que alinhado com ela, tá? É, é sobre acreditar. Eu até falei ontem, chegou hoje, eu achei que ia demorar, eu falei para vocês no vídeo, eu não lembro qual vídeo que foi, acho que foi no vídeo do mês, que eu falei sobre o livro O Segredo, chegou hoje. E eu ainda falei assim, vai chegar lá por segunda-feira, né? Chega no final de semana de segunda, chegou hoje. Ou eu não pedi, eu pedi o livro, não lembro que dia que eu pedi, mas foi agora, foi recente. Chegou muito rápido. Né? Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória, gente. Isso eu não posso deixar de falar para vocês, já que aqui tá falando de oportunidade. Desde que eu comecei a fazer as fraseologias da Barra de Axis, vocês sabem que eu já também tô falando aqui para vocês faz tempo sobre isso, né? É sobre as coisas começam a acontecer. Talvez não na agilidade que eu gostaria, porque daí tem a minha parte também procrastinadora, mas assim, é um caminho, né, de ir trabalhando, de ir reprogramando, porque o hábito, ele vira uma crença, né? Todo dia você fazendo a mesma coisa, esse hábito todo dia ali, você reprograma, isso é reprogramação, né? Todo dia ali, é, pelo hábito, né? Ou por forte impacto emocional, que não é o caso, né? Um forte impacto emocional é mais difícil isso acontecer no nosso dia a dia. É uma vez ou outra que isso acontece, às vezes é um acidente, alguém que chega e te dá um sapalhão e fala alguma coisa que te desperta, sei numa imersão. Não é toda hora que acontece, às vezes uma traição, enfim, são coisas às vezes que acontecem nesse forte impacto emocional. Mas no nosso dia é mais fácil o padrão de repetição, que vai se tornar uma crença. Então, o hábito te leva à crença. E a crença bem inserida, ela bem é, construída, ela se torna fé, porque dela vai o quê? Para nossa, ela vai para o inconsciente, né? Ela se torna automática. Então, aí a fé, aquelas pessoas que manifestam, que falam, as coisas acontecem, sabe? E por aí vai, meu povo.
Vamos lá. O que está impedindo esse taurino, essa taurina, de se relacionar? Qual é o impedimento? Tem algum impedimento? Ah, é a tua resistência. Você quer se relacionar, mas você tá lá na sentinela, do tipo assim, não sei se eu quero me relacionar, não. Dá mais uma aqui, por favor. E se cuidar, né? Você me deu vontade de falar isso, olhando bem passar. É raro, assim, eu olhar, eu já vi isso aqui umas 3 vezes já nessa carta, assim, em tiragens. Olha como ela tá toda suja. Tá certo que ela tá ali na guerra, na sentinela, né? Mas a roupinha dela tá toda suja, que tá tudo manchado. Tá tudo estrupiado. A mulher foi pra guerra e continua com orgulho ali, né? Porque ela não vai sair da postura, da pose. Cuidado com o orgulho, tá, touro? Ou querer mostrar o tempo todo que você é forte, tá? Principalmente mulheres que têm, apesar que homens também, né? Os homens foram criados de uma forma que não poderiam ser vulneráveis. E aqui eu não tô falando sobre os mimizentos, por favor. Eu tô falando que assim, o homem ele foi tão pressionado a vida inteira para ser o provedor, para ir para a guerra, que não sabem às vezes lidar com as emoções, né? E já as mulheres, elas foram daí, né, sendo corrompidas, que antes acessavam com facilidade as emoções por serem cíclicas, e hoje se tornaram mulheres guerreiras, orgulhosas. Eu não posso sentir, se eu for vulnerável, vão me machucar. Tem isso aqui. Então, assim, eu tô falando de alguém que tá cansado, cansada. Já me dá mais energia aqui. E autocuidado. Aqui é falta de autocuidado, tá? A resistência, o coração tá tão duro que você não vê mais beleza no se cuidar. Me cuidar pra quê? Tá? Se eu tenho que já acordar, trabalhar e não sei o quê, tem um negócio assim, ai, vou ficar bonita pra quê? Pro outro, eu tenho que ficar bonita pra mim, mas daí você acaba não ficando. Aí fica, é a pessoa que fica assistindo Netflix o dia inteiro na cama. É. Ou que acha que a beleza não importa, né? Mas me fala aqui, me dá mais aspectos, tem mais coisa aqui nesse nome de paus. A culpa ou autossabotagem, a torre. Do que estamos falando? Do que estamos falando? 7 de copas, o julgamento, o que que essa pessoa julga? Mudança, 6 de espadas. O eremita veio invertido, sair da caverna. O mago, 3 de ouros. Gente, que leitura estranha. Aqui tem uma autossabotagem. É tipo assim, eu me coloco como sentinela, eu sou bom o bastante, eu boa o bastante, eu resisto às relações. Ainda tem algo aí inconsciente, tá? Ainda tem alguma mini dor que pode vir de traição, de triangulação, de não se sentir bom o bastante, ou de não saber construir, ou até sabe construir, mas é como se você quer uma coisa e age de outra forma, sabe? Você fala uma coisa e age de outra forma. A gente tem escolhas, o medo de ser a opção. E é como se a vida estivesse falando assim para você, tudo tá certo do jeito que tá. É, é sobre você tá com medo de, de conhecer talvez pessoas. Aqui pede que você saia dessa energia de eremita. Eu tô falando com pessoas que têm sabedoria, mas elas se colocam no papel de não ter sabedoria. É a pessoa que ela se põe no lugar de ser escolhida, escolhida, ao invés de escolher ou de se escolher. E, sabe aquela, a energia é assim, ó, para alguns. Você talvez esteja falando que nenhum relacionamento aparece, mas você não sai. Lembra ali que eu vi das oportunidades? Você não sai, você não se coloca para jogo. Ninguém vai te achar em casa. E aí você ou ficou muito tempo sem se relacionar e você acha que ficar sem se relacionar, porque aqui é para quem tá um bom tempo já, tá? Para quem tá há muito tempo. Uns 3 anos que, tá? Ou aconteceu alguma coisa aos seus 13 anos. Peraí, deixa eu ver isso. Mas deixa eu terminar esse raciocínio. É, você acha que esse tempo de pausa que você deu nas relações, te preparou. Para quem foi se preparar, tudo bem, mas não é a energia que está aqui, tem a torre, tem a autossabotagem ali. Eu tô falando de pessoas que se isolaram e achou que se isolar traria cura. Mas você não foi se desenvolver, você não. Porque a cura, ela vem o quê? Nas trocas, nas relações. É o mergulho interno? É. Mas eu só vou saber se eu deixei de ser controladora, se eu deixei de ser chata, se eu.
Como que eu vou agir perante as situações se eu viver as situações? Eu só vou aprender a namorar namorando, entendeu? Você pode ler 1000 livros, mas na hora de realmente pôr em prática, existe todo um aspecto de, opa, pensar antes ali de agir, enfim, e às vezes o impulso é maior, porque ainda tem uma ferida, então você só vai saber se relacionando. Então aqui eu tô falando com pessoas, não é para todo mundo, óbvio, mas é como se você perdeu muito tempo se isolando. Clarifica aqui para mim, o que que aconteceu aos 13 anos aqui de alguém que marcou essa pessoa? O julgamento e o as de copas. Clarifica o julgamento. Julgamento de novo. Você não foi escolhida, tem a ferida ou de abandono, ó, 3. Aqui tem energia aqui ou de traição, ou não foi escolhida, escolhida. Pode ter sido abandono, tá? Abandono, rejeição, traição. A pessoa que Hum. envolve 3, o número 3. Eu não sei o que que isso representa para você. Uma dor muito grande, foi algo que foi julgado sobre construção, tem a ver com fidelidade. Talvez aqui tenha pessoas que tenham medo de construir algo. Para que que eu vou construir se eu vou ser traído, traída? Para que que eu vou construir se no meio a pessoa vai embora? Como que essa pessoa aqui, como que esses taurinos aqui trabalham essa crença? Como que todo se desvincula disso ou cura isso? Rainha de Ouros. Vendo que você não é o que te aconteceu, que você tem potencial. Você se enxerga com os olhos dos seus 13 anos, com a dor que você sentiu. Você não é mais isso. Aqui é uma crença, tá? Não tá atraindo isso para o seu campo. Você se isolou e não tem mais o porquê você se isolar. Tem algum karma aqui ainda sobre vida sentimental na vida dessa pessoa? Tem algum karma dessa dor ou que essa pessoa carrega? Roda da Fortuna, Papisa, Imperador. Uma coisa de destino, sobre fazer um movimento. Hum. Roda da Papisa. 10 de ouros, casamento, o imperador, o carro, outro arcano maior. Tem um karma assim aqui, de gerações aspecto familiar aqui, avó e pai. A sua avó é seu pai. Ou a dor da falta dele. Clarifica aqui para mim. A morte, a perca, a dor. Isso aqui está curado? O mundo, finalização de ciclo. Ok. Por que que isso veio aqui na leitura? Imperatriz, para que você reconheça o seu lugar, para que você reconheça que talvez você estivesse carregando um padrão da mãe. 7 de copas. Ó, a gente tem uma triangulação aqui, tá? Vamos lá, para vocês entenderem. A gente tem aqui, tá? Para você entender para quem é, se é para você essa leitura. A gente tem a avó e o pai. Então, a mãe de seu pai, tá? Já não estão mais nesse plano, tá? Isso aqui é para quem já perdeu o pai. Se não foi uma perca, você talvez nem tenha conhecido ele aqui. Só que a energia que está aqui, assim, de algo que foi construído, a gente tem o imperador e a imperatriz, que eram um casal, mas aqui também vai representar você. As escolhas, talvez, que você está fazendo aqui, é através da energia da mãe. Você ainda tem condicionamentos ou padrões de condicionamentos igual o da mãe. Só que você precisa finalizar esse ciclo, porque agora é um momento de você encontrar o seu potencial e o seu lugar. Aqui tem alguém que ainda não fechou, está fechando o ciclo. Tudo que está acontecendo nesse momento da sua vida, isso aqui é muito específico isso. É para finalizar esse ciclo aqui dessa dor.
Você carregou, estava carregando de um karma que nem era seu. O que que Touro precisa saber disso aqui para resolver a situação? Dois de copas, relacionado a quem? As de ouros, a oportunidade. Tá no teu caminho já. Tá no teu caminho. O que é para você tá no seu caminho. Essa parceria tá no teu caminho, o casamento. A espiritualidade está te auxiliando a sair da criança interior aqui. É, energia muito forte aqui de câncer, peixes, escorpião. Pode ser com alguém que teve um filho. Deixa eu ver aspectos da mãe aqui. Não, é da mãe isso aqui, ó. Talvez você passou por uma última lição, ou está passando por uma última lição de alguém que apareceu e tem um filho ou uma filha. Você, você pode ter repetido o mesmo padrão da sua mãe, de buscar um pai e uma mãe. Por isso que aqui a gente tem, observa, não sei, talvez os seus pais, né, quando casaram aqui, levaram a mãe de seu pai para morar junto. Entende? Alguém aqui estava buscando família. E aí talvez você tenha ficado casadinho com o papai, gerou uma certa dependência emocional. O louco, e agora você está livre. O que libertou o touro? O que libertou ou está libertando o touro disso? Dois de ouros invertido, uma escolha, o eremita, parar de equilibrar o que não é seu, a vitória. Clarifica só o eremita para mim, por favor. Rei de ouros. Meu Deus, hein, touro? Eu não sei aqui o que que você mexeu. Eu não sei se você fez uma oração. Eu não sei se é porque realmente você está cumprindo alguma coisa que você veio cumprir, que está no teu destino aí. Mas aqui a gente tem um fechamento de ciclo com muita gente aí de trás, ancestrais seus. Quatro copas. Você saindo das lamentações do agora, troca justa. Você soltou aqui, você está soltando, você está começando a olhar para o novo. Existe uma certa resistência aí de sua parte? Existe. Não dá para dizer que não existe. Mas teus caminhos estão abertos aqui, ó. Teus caminhos, eles estão abertos, só que assim, você que não quer andar pelos caminhos de uma forma concreta aqui. Você precisa escolher um caminho e parar que sair de uma espera, sair da frustração. Você precisa realmente se posicionar aqui como a pessoa que, assim, ó, integrar todas essas partes aqui, essas dores de pai, mãe, de avó, familiares, pode ser tio aqui, aborto, seja lá o que for aqui, tudo isso, tá? Você integra em você e aí você renasce, porque eles fazem parte de você, mas você tem a sua identidade também, você não é eles. Então, assim, é sobre você entender que você não tem que ficar repetindo o padrão o resto da vida. Aqui é sobre uma escolha, sobre assumir, sobre se posicionar diferente na matéria. Aqui alguém ficou tanto tempo fazendo cura, 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 cura. Talvez em algum momento você tenha que revisitar de novo. Só que assim, você só ficou nisso, 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 nisso. Você já adiou tempo demais. Aí acho que a espiritualidade meio que tá te dando um empurrão pra você ir viver um algo novo. É tempo de mudança, que é tempo de viver coisa nova, tá? É tempo de viver coisa nova. E foi-se, né, já metade da leitura só que eu fuçando. Tá, bom, o que fazer já estava aqui, né? É sobre viver algo novo, é sobre se posicionar, mas vou tirar que estaria o que fazer. A lua, sair das ilusões, se conectar com as suas emoções profundas e pôr em ação, meu bem. É, é conectar com o seu sentir e pôr em ação, tá? Momento de intuição. Você está se transmutar. O que você pode fazer de divórcio energético? Quem ainda não passou por processo de constelação, talvez fazer a constelação. Hum, E é que essa energia do fogo,
É como se fosse a energia do chamado que meio que do coração. Por mais que aqui ela tá no terceiro olho, mas eu sinto uma energia aqui do coração. É como se existe um desejo tão grande, aí você se conecta aqui com essas emoções, isso aqui transborda, existe uma purificação. Então, isso, para muitos aqui, a espiritualidade, ela realmente está te ajudando, tá? A trazer respostas. Fique atento, tá? Que pode vir através de sonhos, tá? Qual é a visão de amor que essa taurina tem, essa taurina tem? De força, de equilíbrio, do meio a meio, cuidado com a energia de controle, que eu posso estar falando com mulheres que falam, é a mulher que manda. Qual é a visão que deveria ter, a visão correta que touro deveria ter do amor? O enforcado. Ai, gente. O enforcado. O enforcado fala de uma visão de sacrifício, entendi. Aqui é sobre fazer as coisas darem certo, tipo assim, é como se fosse fácil, sabe assim? Vai lá e faz. Pô, você não faz, tem que fazer. É como se assim, você acha que você sabe tudo e você quer que o outro faça tudo. Então você acha que assim, eu faço, outro faz, eu faço, outro faz. E sim, os dois têm que contribuir e fazer. Só que aqui existe um ego, tá? Existe o ego. E, tipo assim, eu sou indivíduo, eu sou individual no negócio. Não. Aqui tá te falando, tá vindo com uma certa visão, mas do servir a relação. Eu sirvo ao outro, eu me sacrifico. E eu vejo se isso também se faz sentido para mim. Se eu gosto da pessoa e a pessoa ela não gosta de fazer X coisa, eu não posso forçar a pessoa a fazer. Eu quero continuar com essa pessoa, porque fala de uma parceria, de você entender que ambos são diferentes. Aqui existe um certo sacrifício. Vou dar um. Eu vou ter que pegar exemplo bíblico cristão, que senão não vou conseguir trazer a mensagem que eu gostaria. Se casaram, são um só. Seu corpo é do seu marido, e vice-versa, né? Um é do outro, tá? Vamos entender isso metaforicamente, não é sobre você ser obrigado a fazer o que o outro quer. Tem nada a ver com isso, tá? Não é sobre isso, que não é sobre mandar no outro. Mas assim, se somos um e nós entregamos o nosso corpo, nós entregamos, entre aspas, né, a vida na mão do outro, é sobre confiança. É sobre eu escolher essa pessoa. Então eu tenho que confiar no outro. É sobre eu motivar o outro. Por que que eu estou com o outro? Ah, por exemplo, eu queria que o meu parceiro estivesse comigo hoje, mas ele precisa trabalhar até mais tarde. É sobre eu não ficar ligando, é sobre eu não ficar cobrando, é sobre eu não ficar em cima. É sobre saber os sacrifícios que ambos vão fazendo dentro da relação, ou sair também um pouco da nossa própria vontade, porque aqui tem só o querer impor as minhas coisas. Então, assim, se eu sei que para o meu parceiro é importante a quarta de noite para assistir um filme, por que é que eu vou ficar marcando coisas aleatórias, seja com amigos, seja lá o que for, sempre nas quartas à noite? Não estou falando que imprevistos acontecem, ou às vezes tem alguma coisa que é muito importante que pode ser, só tem que ser naquela quarta à noite. Mas cuidado para você não ser o próprio agente sabotador dentro da sua relação. Aqui fala sobre entrega, sobre sacrifício, sobre ter uma nova visão sobre a relação. Me dá mais uma carta aqui para essa carta da força. A gente, pá, eu quero fazer tudo do meu jeito, essa hora que eu quero, vou onde eu quero, faço o que eu quero. A parceria não funciona assim. Aqui tá, é sobre respeito. Talvez você tenha alguma coisa aqui distorcida. Tem uma energia muito imatura de querer fazer só a própria vontade e não se importar com a vontade do outro. É como se eu quero ser livre dentro da relação, mas a, a forma de liberdade que você enxerga aqui no movimento, ela é muito egoísta, tá? Ou orgulhosa. Que aqui tem uma energia meio que de ataque, né? Ou forçar situações, tá? Cuidado. E o enforcado, ó, aqui tem uma outra energia, isso aqui pode ser para uma única pessoa. Tem pessoas aqui que ficam assistindo tanto conteúdo sobre relação tóxica e narcisista que vocês acham que qualquer comportamento do outro, às vezes, que foi só uma reação ali que a pessoa teve, ai, pronto, já é narcisista. Cria juízo, viu? O enforcado, dá mais uma ali para essa energia do enforcado. Ó, caiu aqui de pé, 5 de ouros invertido. É sobre construção, que vem invertido, sobre aprender a receber, sobre saber entregar a doação. É justamente, cada um faz um pouquinho. Não é sobre fazer muito e agarrar tudo com as mãos.
fazer de tudo para o outro não me abandonar, ou o outro tem que beijar os meus pés. Não é assim que funciona. Aqui tem gente também que acha que parceria tem que ter química, carta da força, química, tesão, paixão. Quando, na verdade, uma relação saudável e sólida, quando se desenvolve o amor, é muito sobre uma coisa tranquila, sobre construir degrau por degrau, entendeu? Sobre se sacrificar pelo outro. Eu não tô falando aqui de sacrifício, de. Às vezes sim, né? Para quem tá muito tempo junto, às vezes já passaram por muitas coisas, por muitas situações, às vezes difíceis, mas conseguiram superar, né? Enfim. Eu tô aqui com a minha cola, né? O que fazer para ser notado? O que que todo precisa fazer para ser notado? Ô, louco, se jogar no mundo, se jogar na vida, sair de casa, se expor, talvez abrir, você que tem rede social, abrir sua rede social, entendeu? Criar lá um perfil legal, entendeu? Você tá louco de novo, você tá pronto, você tá livre, você tem que assumir que você tá livre. Você tá pronto para viver uma relação aqui, para se jogar na relação e deixar o passado no passado. É sobre eu integro e incluo tudo o que me aconteceu, todas as relações que eu já tive, todos fizeram parte da minha jornada. Porém, a partir de agora, eu tô pronto para viver a experiência. Se você não sair do lugar de eremita, não sair da caverna e ir viver a sua experiência, e aqui tá falando de uma energia sagitariana, é de liberdade. Aqui a gente não tá falando para você sair namorando já. É o primeiro passo, conhecer a pessoa, aí, né? Você vai conhecendo, aí vai esperar o pedido de namoro. Ah, Thalita, a pessoa não pediu namoro, já me enrolou aí uns 6 meses, sai fora, vai conhecer outra pessoa. E é por aí vai. Você está no momento de liberdade, momento de ver pessoas, de conhecer pessoas. Conhecer pessoas não significa sair dormindo. Não precisa sair dormindo com ninguém. Você vai conhecendo, você vai vendo o que faz sentido para você ou não. Entendeu? Mas é se pôr na vida. Duro, duro, duro. Dá mais uma aqui pra ser louco. Rainha de Copas, acreditar e ser gentil, né, gente? Ser gentil, Rainha de Copas, é cuidar da sua aparência, da sua beleza, ser gentil, ser vulnerável, falar a verdade. A verdade, você quer casar? No primeiro encontro, você já pode falar que quer casar. Você não tá falando pra pessoa, eu quero casar com você. Você tá falando de um desejo do seu coração, do que você pensa sobre relacionamento. E não fica falando sobre relacionamento anterior, pelo amor de Deus, porque a gente tem energia do louco. É sobre falar o que você quer, não o que passou, tá? É falar a verdade que vem do seu coração. O que está favorável, o que está favorável para touro, página de espadas, clarifique. 7 de espadas. Observação. Observar. Observar a pessoa nas redes sociais, não para ficar fuçando. Conversou, trocou mensagens, seja estrategista. Não se entregue. Aqui é sobre observar. Trocou lá o Instagram? Dá uma olhada no que essa pessoa curte, o que que ela... Você tem que observar o todo, entende? Não é para você ficar fissurada na pessoa, mas você tem que observar todos os aspectos dessa pessoa antes de você se entregar, tá? Aqui é se fingir ser o bobo da mesa, porque você vai estar no lugar de fazer uma escolha para ver, pô, casamento é coisa séria, um relacionamento de longa data é uma coisa séria, senão você vai estar perdendo seu tempo de vida, entende? Claro, depende do propósito para qual você quer uma relação, né? É que eu tô falando para quem talvez queira um relacionamento, casar aqui. Então, você tem que observar, né? Embora você possa descasar. Porém, não é, acho que quem casa não é bem isso que a pessoa quer, né? Casar para depois descasar. Então, aqui é sobre observar, tá? Mas também não dá nada como garantido. Aqui tipo é de estratégia. Estratégia. Saber se comunicar, não sair falando tudo. Você vai fazendo uma troca, não vai despejando. Senta lá no primeiro encontro. Pronto, conta a vida inteira. Aí não tem mais nada de novidade, entendeu? É ir se conhecendo aos pouquinhos, entendeu? O que está desfavorável? Temos aspectos desfavoráveis. Está desfavorável para tudo. 7 de ouros. De novo esse 7 de ouros. 3 7 de ouros nessa mesa, hein? 7, 7, 7. 7 vezes são 14, com mais 7, 21. Tenho 7 namorados, mas não gosto de nenhum. Ai, essa musiquinha tocava nas festas juninas, eu lembro quando era na escolinha. Nossa, era tão pequenininha. 7 de ouros.
Eu não sei, sete de ouros aqui tá falando da finalização de um ciclo, talvez você ter paciência, querer insistir em alguma coisa. O que é esse sete aqui? As de espadas. A espera, não sei se é uma espera, ou algo que você plantou. Um apego, mensagens, mudanças, conversas. Oh, lá vem energia difícil de novo, hein? Tem algum padrão aqui. O que estamos falando, por favor? Cinco de paus invertido, talvez competição. Hum, 9 de copas. Parar de buscar no outro a felicidade. Aqui tem gente, entendi. Alguns ficam se moldando, se modelando. E eu vi errado. Isso aqui não é um sete de ouros. É um oito de ouros. É um oito de ouros. Você fica tentando se moldar para caber no mundo do outro, para parecer interessante para o outro. Ou você fica tentando resgatar uma relação do passado. Ou você quer que seja exatamente como já foi no passado. Alguma coisa que aconteceu lá no passado, que para você você julgou ter sido muito bom, você ficou no apego, mas daí não foi bom, e aí você acha que isso não pode ser bom de novo. Aí às vezes a pessoa ela fala alguma coisa, a pessoa que está conhecendo, que vai conhecer, ela fala alguma coisa aqui ou tem uma ideia que te lembra alguém lá do passado, aí você entra no orgulho, no apego. E só que aqui tá falando que as coisas mudaram. As coisas mudaram. Você não precisa entrar na defensiva e nem botar máscaras aqui. Aqui tá pedindo seja você mesmo. Porque quando você é você mesmo, é aí que você sabe que a pessoa vai ficar com você por quem você é. Entende? Se afastar é porque foi livramento. Entende? Seja você. Hum. Bom, karma a gente já viu que tem, já foi, a gente já falou sobre isso. Qual que é a influência aqui? É o As de Ouros, a oportunidade, ok? Tá na hora, né, Touro, de manifestar o relacionamento. Que lindo! Qual é o conselho? Abrir o coração, caiu bem aqui em cima da sua energia. Você precisa fazer uma escolha, sair da cegueira. Você não tem a vida bloqueada na vida sentimental. É que você está olhando. Você tem que entender que você estava com pontos de vista errado, ou ainda esteja, né? Mas são pontos de vista errado e um coração que está fechado. Isso é meio confuso. Você tem que sair do julgamento. Mais um ali no conselho. E tomar uma decisão. Porque aqui, ó, tem alguém, ou alguns de vocês, que querem algo muito específico. Quer mesmo. Isso. Imperador, Rei de Espadas e o Sol. Aqui tem gente que tá na dúvida entre duas pessoas. Você tem que escolher uma, tá? Aqui você tem que escolher uma. Agora, para quem não é duas pessoas, isso aqui, na hora que você decidir, tá? Na hora que você decidir, porque a oportunidade está na sua mão. A hora que você sair do véu de ilusão e você tomar uma decisão do que você quer, ó. Thalita, não tenho ninguém em vista. Escreva o que você quer num relacionamento e lembre-se também de saber. Colocou lá os aspectos do que você quer numa relação. Eu tô falando em tudo. Como que essa pessoa é espiritualmente, como que ela se comporta, o que que ela tem financeiramente, tudo. Como que é o corpo dessa pessoa, se ela malha, se não é. Coloca tudo, de todas as áreas da vida dessa pessoa. Se essa pessoa mora com os pais, se não mora, como que é? Aí você vai fazer o contraponto. Aí você vai, primeiro você faz da pessoa. Depois você vai colocar as suas características. Você é compatível com essa pessoa? Entendeu? Você tem que se tornar para que você atraia a mesma coisa, como se fosse isso, entendeu? Então, para quem não tem, você vai fazer isso. Você vai especificar exatamente o que você quer e não vai aceitar menos do que aquilo que você quer, tá? Você pode ser flexível e maleável, mas tem que ver o que que é mais, o que que é importante ali, né? Mas não aceite, por exemplo, é um exemplo bem bobo, mas é, você gosta de moreno, só gosta de moreno. Aí você tá tão carente que daí aparece lá o ruivinho.
Aí você aceita o ruivinho, mas no final das contas não é o ruivinho que você quer, você gosta do moreno, aí depois fica lá, toda vez que aparece um moreno, mexe com você, mas não, você tá namorando com o ruivinho. Isso foi só um exemplo, tá? Então, assim, observa, tá? Agora, para quem já tem essa pessoa específica, decida. Aqui tem dúvida, você fica assim, quer, não quer, ah, quer, não quer, aí você, enfim, tem julgamentos aqui sobre essa pessoa. Na hora que você decidir, luta. Para quem tem essas duas pessoas que você não sabe, você tem que escolher uma. Thalita, qual das duas eu escolho para quem tem duas pessoas? A energia de ar. Isso tá mais forte aqui. É a que tá perto do sol. Energia de ar, tá? Então, Aquário, Libra, Gêmeos, tá? Para quem é uma pessoa só, a gente tem uma pessoa muito bonita, a gente tem um empreendedor ou uma empreendedora aqui, uma pessoa muito comunicativa, é uma pessoa mais fria, não fala muito de sentimentos, mas é uma pessoa que ela age, ela demonstra. É uma pessoa que ela pode não estar ali conversando com você todo dia, mas quando ela conversa com você, o tempinho que ela se dedica ali para te responder, para falar com você, é só para você, ela está inteiramente entregue a você. Aqui pode dar até casamento, tá? Enfim, ou pode ser que a espiritualidade também esteja trabalhando na energia dessa pessoa, para ver a verdade. O resultado, mas aqui pede que você se torne esse imperador daqui, tá? Você precisa ter domínio próprio, né? Autocontrole, se colocar no sol, em liberdade, ser você, sair das máscaras. Resultado: Rei de Paus, poder pessoal, magnetismo, imperatriz, prosperidade muito aqui a gente é um casal, né? Que pode vir trazer um filho. Mas aqui, ó, falando de vocês, né? Ação, magnetismo, é hora de empreender, de fazer as coisas acontecer, é hora do novo. A gente tem carta aqui de movimento primeiro. É hora de você ir atrás do que você quer, é hora de liderar a própria vida, é hora de estar conectado com a espiritualidade e agir na matéria. A prosperidade está aí, cuida da tua autoestima, tem abundância aqui aberta para vocês, tá? Quem quer ser mãe ou pai, enfim, tinha algum problema porque não podia, é, ore, tá? Ou, enfim, deseje isso com todo o seu coração, porque aqui tem uma limpeza, tá? Aqui tem a probabilidade de engravidar, tá? E aspectos do futuro amor de touro. Aspectos do futuro amor de touro. É uma pessoa alegre, você já conhece, está entre as suas, pode estar, né, entre as suas amizades, você vai conhecer através das amizades, tá? Talvez você olhe para essa pessoa, ou a pessoa olha para você e acha que vocês é muita areia para o caminhãozinho. Pessoa extremamente apaixonada. É uma pessoa que gosta de conquistar, ela gosta do jogo da conquista. Uma pessoa sedutora. Essa pessoa tem tatuagem no braço inteiro, tá? Pode ter tatuagens talvez na perna também, mas tem um dos braços fechados, no mínimo um braço fechado. É uma pessoa que sabe que você gosta de flores, para quem é mulher. Quem é homem, né? É uma pessoa que tem barba. Para quem é mulher também, é uma mulher tatuada aqui. Tem uma pegada meio, talvez, ou skate ou hip hop. Para outros, pode ser que essa pessoa seja do meio da espiritualidade, que o chapéu me lembra a energia. Ou pode ser um estilo meio cowboy, né? Da agronomia, para alguns. Mas para outros, aqui, esse chapéu me lembra um mago. Então, pode ser que essa pessoa trabalhe com a espiritualidade de alguma forma para alguns, né? Para todo mundo, não, tá? Uhum. Uma pessoa que ela gosta de trocar mensagem, é uma pessoa que talvez você descubra na convivência com essa pessoa até cartinha, ela te mande uma cartinha, ou você sinta vontade de mandar cartinha. Pode ser que essa pessoa, quando você estiver conhecendo, já ficando ali com a pessoa, ela te mande uma cesta de café da manhã.
Uma energia meio de músico aqui. Sentado num banquinho. É meio que um Dom Juan. Você tem uma energia meio de. O nove de ouros é presente da espiritualidade, esse é o momento da colheita. Rei de copas é alguém que está. É totalmente. Tem uma inteligência emocional e está se abrindo para essa relação aí. Eu não sei, para mim é que vocês já conhecem, tá? A pessoa talvez não tivesse disponível, agora está disponível, mas você também não estava, né? Quer dizer, na verdade você estava, você que não queria ser disponível aqui. Enfim, Touro, já acho que essa leitura já foi além do que devia, né? Vamos lá, energia para Touro. A energia da liberdade está chegando à sua vida. Não tenha medo de se libertar de tudo aquilo que o aprisiona e limita, como medo do julgamento, seu passado, pessoas, lugares, situações. Tudo aquilo que já não contribui com o seu crescimento vai naturalmente sendo limpo do seu campo. A hora da mudança chegou. Creia que está recebendo todo o auxílio e o suporte para a transição. Sua parte é soltar, entregar e confiar que tudo acontece para o bem maior. Entrega, tá? Pelo menos assim, para quem foi essa leitura, tá? É... Você que já fez processos de cura e coisa assim, agora dá o tempo do campo se mover, da energia se mover, né? Hoje uma moça até me mandou mensagem falando que está estudando várias coisas, enfim, fazer constelação, não sei o quê. Aí eu peguei e falei para ela assim, querida, cuidado com a autossabotagem, porque fazer muitas coisas ao mesmo tempo é desespero, tá? Porque o nosso campo, pensa assim, o nosso corpo, as nossas células, tá? Pensa na energia mesmo, mas células, moléculas, DNA, ele não muda da noite para o dia, né? Imagina, você vai lá, não sei, você faz uma constelação, você faz um alinhamento energético, uma meditação ou um processo de divórcio energético. No espiritual acontece imediatamente, mas o corpo físico, gente, lá a vibração é totalmente, lá que é aqui, né? Tudo no mesmo lugar, mas enfim, a vibração é extremamente diferente. Aqui as coisas elas são mais lentas. Aí você fica colocando processo atrás de processo, processo atrás de processo. Você acha que o seu corpo vai aguentar? Você vai cair duro, vai cair doente. Ou aquilo que era para ser bom, lembre-se que tudo que é em excesso faz mal. Até aquilo que é bom em excesso faz mal. Entendeu? Então, assim, tem que dar um tempo para o seu corpo se organizar, para alinhar essa energia no corpo físico. Entendeu? Aí, por exemplo, sei lá, você faz uma constelação que tem um prazo ali entre 6, pode durar até mais. Foi uma coisa muito intensa. Sei lá, você vai tratar a vida sentimental. Tem todo um processo de realinhamento, porque é um sistema energético familiar. Tem várias peças que o universo tem que mexer, né? Da sua família, ou questões, fora o alinhamento de reposicionamento. Aí a pessoa sai fazendo processo atrás de processo, ou estudando mil coisas. Embora tudo seja sobre a mesma coisa, é, faladas de formas diferentes, com nomes diferentes, enfim. Mas isso pode te confundir. E aí você entra numa procrastinação. Sabe muito de muita coisa, não aplica nada, não põe nada em prática. Aí o teu corpo está cansado, energeticamente esgotado, emocionalmente se sobrecarregou. Ai, ai, não funcionou o que eu fiz. Não, não é que não funcionou, minha querida, meu querido. Eu sei que não. Sei que não. Igual aqui essa energia do eremita aqui, que não sai da caverna. Né? Então, assim, fez o processo, agora vai lá e se põe para jogo na vida. É igual a pessoa que ela vem fazer o coach, vem numa sessão de terapia, é passado na lição, a tarefa para ela fazer. Igual não vou pegar do coach que fica mais prático, né? É passado para ela um plano. Aí o coach fica lá. E aí, fez o plano? Você tem uma semana para você colocar em prática aí sim. Só não faz. Vai mudar como a vida? Adianta vir, pagar, ressignificar, trabalhar, mas na hora que a pessoa tem que se pôr em ação, não põe, não faz. Aí não dá, né, gente? Ok, meus amores. É isso. Você que deseja fazer a sua leitura intuitiva, agende sua leitura intuitiva, tá? Um beijo, um queijo e eu vejo vocês em breve.